Olá, muito boa tarde. O meu nome é Carlos Silva. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos dar início ao episódio 55, na qual estamos a estudar o Livro dos Espíritos, perguntas, respostas e comentários. Mas antes de iniciarmos, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para que permita que os nossos guias nos possam acompanhar, ajudar a ter paz, a ter discernimento, neste momento em que vamos estudar esta obra de Allan Kardec, esta obra de todos nós. Quero agradecer ao mentor deste trabalho e a todos os espíritos de vós que irão assistir, encarnados ou desencarnados. Que Jesus permaneça sempre nos nossos corações. Que assim seja. Pois estou a falar de Portugal continental. Hoje, dia 11 de junho de 2024, são precisamente 14 horas e 16 minutos. Pois, no episódio 54, nós estudamos a pergunta 424. E hoje, então, vamos dar início a este episódio 55 com a pergunta 425. Estamos no capítulo 8 da Emancipação da Alma. Estamos sob o tema sonambulismo. A pergunta 425, Allan Kardec questiona: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E os espíritos superiores têm a seguinte resposta: é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como serve de uma mesa ou de um objeto material no fenómeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza na mão do médio nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos, nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico. E porque os sonhos não têm sentido. Digo-as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembranças exatas de acontecimentos de uma vida anterior
e até, não é raro, uma espécie de intuição do futuro. Pois isto é uma resposta extremamente longa, mas eu acho que é compreensível. É que nesta pergunta falamos do sonambulismo, mas eu vou tentar aqui, justamente com estes comentários do espírito megamês, tentar explicar isto de uma forma mais direta. É que se nós pensarmos, fechamos. Não é fácil falar dos dons da alma, pois ela é um mundo cheio de segredos, onde existe um imenso campo ainda por ser estudado. Nós não nos conhecemos ainda, e principalmente a partir do começo. A escada para ficar de pé deve assentar-se no chão de outra maneira como subir os seus graus. Sonho e sonambulismo têm muita relação. Um é mais leve, outro mais profundo, mas todos os dois são estados sérios que nos levam a pensar. O sonambulismo é um sonho mais profundo e, de certa forma, mais real, porque o espírito se mostra livre, como que desarticulado. E desarticulando, sim, é mais correto, desarticulando o corpo nos seus impedimentos, à visão da alma. Todos nós sabemos que o sonambulismo pode ser natural ou provocado. É que os magnetizadores, chamados hipnotizadores, podem provocar esse estado no ser humano e guiarem-o por eles, impondo as suas ideias. Perdão, mas não está, mas falando de outra forma, o espírito neste transe é como um instrumento dócil na mão daquele que o impõe. O sonambulismo é natural, é aquele que evolui no estado do sonho e, e onde sempre existe um agente, levando a alma ao sono mais profundo e a ver coisas que antes não percebia. Há ainda o estado do êxtase, que podemos chamar de autosonambulismo. Isto é quando o corpo torna-se livre, com as suas faculdades despertadas. Às vezes alcança com a sua visão, a audição, onde os aparelhos não conseguem. O sonambulismo, em certos aspectos, pode ser de revelação do passado, mostrando que a reencarnação é uma pura verdade. No estado sonambúlico, o espírito se isola do corpo por meio da sua forte vontade e maturidade espiritual. Ele, pela ciência do pensar, retarda a circulação da força vital. Como é que eu poderei utilizar aqui uma palavra? Coagulando-a, sem perda para a volta do corpo. O que, quando se dá, é na plenitude do silêncio. Não existe violências nestas operações. O excesso é o espírito com os seus plenos poderes e comunicação direta com o mundo espiritual. E acabam por ser práticas não muito aconselháveis, nem mesmo os seus exercícios ensinados por alguns pseudomísticos. Isto deve de acontecer pela ordem natural das coisas. É que nós, se percebemos, o sonambulismo natural que nasce do sonho é um desenvolvimento de certos dons da alma, que deve ser processado com toda a naturalidade e às vezes acontece com intercâmbio. Esse estado é mais comum entre as criaturas. Existem algumas pessoas em que o estado de sonambulismo trazem comunicações, servem como métodos e nesse estado de transe vertem para os homens belas páginas, como já tem acontecido. São comunicações completamente inconscientes, mas reais. E isso deve ser estudado com atenção pelos alunos, verdade. No entanto, o maior interesse no mundo espiritual elevado é reformar o homem. É como que deixar o Cristo nascer de dentro de cada criatura com o seu esplendor. É a morte do homem mais velho dando lugar ao novo homem com mensageiro do amor.
que nós temos que pedir e continuar a pedir e firme continuar a pedir é para que Jesus nos possa ajudar a preparar para as nossas vidas, conscientizando-nos de que somente o bem nos leva à felicidade e que o amor é o melhor estado de todos os estados espirituais que a alma pode alcançar. E vamos à pergunta 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E os espíritos respondem, é a mesma coisa, só que a diferença de ser provocado. Então aqui falamos sobre o sonambulismo magnético. Como diz os espíritos superiores, é a mesma coisa que o sonambulismo natural. As fontes desse fenómeno é que são diferentes. Um é provocado pelo homem, o outro por espíritos. Ou por vezes é o autossonambulismo. Este último, bem como o êxtase, é mais raro entre os seres humanos. No chamado sonambulismo natural, quando é provocado por espíritos, é igualmente usado o magnetismo. Só que os espíritos criam uma substância, o seu ser como um ser humano, onde quer que se encontre os poderes da alma, e acabam por escapar às mesmas almas em evolução. Somente os benfeitores da humanidade, como eu já mencionei várias vezes, conhecem as suas forças e sabem usá-las com honestidade e com discernimento. É que os homens em geral não podem nem devem conhecer o que possuem, nem fazem uso pleno dos seus poderes, porque a evolução não comporta isso. A força magnética que todos temos é cega. A alma comanda e ela obedece ao discernimento que o espírito lhe queira dar. Esse chamado fluido magnético, todos o temos e todos o utilizamos todos os dias. Estamos constantemente espreitando esse fluido, que podemos chamar como que o fluido das bênçãos da divindade. Jesus veio a instalar na Terra a escola da luz e deixou-nos para todos nós como herança divina o Evangelho. Ele nos indica o caminho a tomarmos, porque nos ajuda a educar os nossos sentimentos. Os poderes da mente não têm limites, mas respondemos pela sua ação. A força do pensamento é a semente que passamos a semear e respondendo pelos seus frutos. Se de guerra sofremos as guerras, de paz colhemos a paz do coração. A palavra é um veículo da energia a quem nos ouve receber. Esse fluxo e refluxo da matéria rarefeita e alimentar-nos dela. Os animais, as plantas são vítimas desse magnetismo deturpado que o ódio nos faz emitir. Mas quando elevado, beneficiamos todos os reinos da natureza. É que o purificador desse fluido é simplesmente o amor. Para ficarmos carregados no magnetismo elevado, temos de ter na nossa mente a caridade em todas as nossas modalidades. Não esqueçamos o perdão, como todas as outras diretrizes, e façamos crescer a humildade na sua feição de equilíbrio. É que neste correr de virtudes, nós temos que ampliar cada vez mais o nosso entendimento, no esforço de melhorarmos. Jesus está sempre na frente, ajudando-nos a subir para os altos planos da verdade. É que o magnetismo animal é uma força poderosa, preparada pelos sentimentos. Se tocarmos os nossos valores internos, essa força libertar-nos-á, ajudando sem pedir colaboração e ensinando sem pretensão. É que Jesus foi o modelo único no seu exemplo de como usar o magnetismo em favor daqueles que sofriam. Devemos pedir a Deus e ao Cristo para nos ensinar
todos os dias como usar as nossas forças mentais e trabalhar todos os momentos para não cairmos nas tentações no uso negativo dos fluidos divinos ao penetrarmos nas trevas humanas. Vamos ter como alfaia as virtudes ensinadas e vividas pelo Mestre, que elas serão para nós motivo de segurança moral e espiritual, capazes de nos libertar de todos os males que possamos praticar por ignorância. Na pergunta 427, e continuamos sobre o tema do sonambulismo, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? A resposta dos espíritos superiores é muito rápida e curta. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Aqui é que, vamos lá ver, isto não é fácil explicar, porque a escala dos fluidos é inumerável na extensão, na extensão infinita do universo. Muito pouquinho sabemos, ou quase nada, sobre essa ciência divina. Eles são transformadores do fluido universal, que se podemos chamar como o éter cósmico, hálito divino, energia KI e muitos outros nomes dados por variados povos. Entretanto, é mesmo a bênção de Deus que se transforma pelo amor em substâncias diferentes. Na pausa do trabalho, com os homens e mesmo com os espíritos livres da matéria, esse hálito de Deus se transmuta em magnetismo, sujeito à impressão que os sentimentos possam nele imprimir para o bem e para o mal. É que o éter cósmico, ele passa a ser na atmosfera da Terra o éter físico e depois se torna em eletricidade de força vital, etc. Ainda pode transformar-se em outros agentes sensíveis postos para trabalhos que requerem muito cuidado na sustentação dos ideais que os espíritos superiores sabem comandar. A mente é o comandante de todas as energias sublimes. E quando a der estrada no bem, meus amigos, faz maravilhas. Podemos exercitar estes tesouros da vida através do conhecimento do Evangelho de Jesus, código da mais alta e elevada posição, onde todos nós devemos beber as instruções no sentido de lidarmos com essas forças virgens do universo de Deus. A força primitiva da vida existe em Deus. Ao saírem do Senhor, recebem com modulações diversas. Depende do caráter de cada missão na Terra, ou seja, noutros mundos. Assim como existe um só Deus. A matéria primitiva é só um elemento para o qual o amor do Pai Celeste faz maravilhas, onde as grandes almas bebem o néctar da vida mais ativa, fazendo-se luz em todos os recantos da criação. Resumindo, é que todos nós somos revestidos de fluidos, de acordo com a nossa evolução espiritual. Se queremos melhorar os nossos fluidos, melhoremos a nossa conduta. As modificações interiores são capazes de gerar as mudanças externas que mostram aquela operação interna. Com o toque das mãos, Jesus faz maravilhas, porque essa mão pode carregar o magnetismo divino, misturando com a força animal. É que, sendo transmitida com amor, ela como que restabelece os corpos estragados e faz levantar caídos, dar vista aos cegos e vida nova aos mortos. Apuremos o nosso magnetismo pelo apuro da nossa vida e cultivemos as virtudes espirituais. Apliquemos à caridade mais pura. Se ainda não compreendemos como fazê-la, busquemos a instrução da vida dos grandes homens e trabalhemos dentro de nós de modo a encontrar aquele posto que Jesus fez surgir na alma samaritana. E a nossa vida torna-se tranquila e a consciência estará no esplendor da luz, sentido e vendo Deus na cidade da nossa mente. É que esse fluido vital, essa eletricidade animalizada de que fala o livro dos Espíritos, é esse magnetismo do qual as nossas mãos estão carregadas e que torna a forma que os nossos
coração se dispõe a dar-lhe. Em nossa intimidade há uma fonte inesgotável. Quanto mais damos, mais temos para dar. Corremos a nós mesmos, em primeiro lugar, aparando arestas e modificando hábitos, esquecendo vício e apurando sentimentos, para que essa linfa da luz possa jogar das nossas mãos para os corações que sofrem. Aquele que se cura pelas mãos em Cristo passa a fazer o mesmo, ajudando igualmente os que padecem. A esperança de todos nós é que se crie uma cadeia desse trabalho em toda a terra. Para quê? Para a felicidade de todos os povos que nela habitam. E vamos à pergunta 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o disse, é a alma que vê. Então, na clarividência sonambúlica, como diz o Espírito Superior, é a alma que vê. É um dom que desperta na profundidade do espírito e se percebe à distância com grande facilidade. É que para o sonambúlico não existe barreira que possa impedir a sua visão e, por vezes, sua audição, que alcança grandes distâncias. O espírito é dotado de dons e no perpassar do tempo ele vai despertando essas qualidades de modo a serviço delas para sentir e compreender a vida em si, em todo o universo. Há sonâmbulo, existem sonâmbulos que se vê com tamanha que veem, perdão, eu vou repetir, há sonâmbulos que veem com toda a clareza e fazem prognósticos verdadeiros, como também diagnósticos em pessoas como ocorreu nos primórdios da doutrina escrita em França. Os médios sonâmbulicos existiam em grande número nos primórdios da doutrina espírita. Allan Kardec estudou-os. Pesquisou muitas faculdades mediúnicas, mas na verdade existem muitas outras que vão chegando com a maturidade das almas em evolução. Os tempos mudam e as leis crescem. Os homens se transformam e os espíritos despertam. A clarividência permanente é um estado espiritual da alma evoluída. É a mediunidade para a qual o espírito pode entrar em contato com o plano espiritual, mas se há algumas almas esse dom já despertou. Esse dom já desperta, perdão. Em seu coração favorece a visão de forma quase permanente. Ela se encontra entre dois mundos, trabalhando e servindo aos que se encontram sofrendo. Quem fala e escreve ainda se encontra em estado de inferioridade, porque os seus dons mais elevados são em estado de sono, no ímã da alma. Vou aqui repetir a pergunta e a resposta desta pergunta que estamos a estudar. Número 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, diz o Espírito Superior, é o Espírito que vê. Resumindo, todo o Espírito é perfeito, por ter saído de mãos perfeitas, mas com os dons a serem despertados, entregues a bênção de Deus, às mãos do tempo e à nossa vontade. E vamos à pergunta 429. Onde pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Olhem bem para esta resposta para entendermos isto com mais clareza. Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente atravessa. Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê todas as partes do seu corpo, ou melhor,
falando que vê de fora do seu corpo? Mas a resposta é bastante clara, porque aqui Kardec repete aqui um pouco a pergunta, porque esta questão de ver, da visão do sonâmbulo, é que, sendo um sonâmbulo um espírito mais livre do impedimento da matéria, ele consegue ver com maior amplidão, amplitude, o que queremos chamar, o que deseja observar. A matéria deixa de ser um obstáculo para o espírito. Ele atravessa os corpos compactos com a mesma facilidade, que viaja onde existem formas físicas. Já falámos bastante sobre este assunto, mas a verdade nos fascina, pedindo que se converse muito mais para que a luz faça, por meio da escrita. Os livros vêm ajudar no alcance de muitos entendimentos e dessa forma começa a surgir em nossos caminhos a libertação. Pois, vejamos, um médio em estado de sonambulismo, ele vê qualquer parte do corpo, porque não são os seus órgãos físicos que veem, que observam. É o espírito que vê. E ele tem muitas qualidades que o corpo humano ainda desconhece. Se pensarmos bem, esta é a realidade. Ou seja, a alma, o que é a alma? A alma acaba por ser um Deus em miniatura, com poderes que somente o Criador supera. Nunca chegaremos a nos igualar a Deus, nosso Pai, mas somos seus filhos, com direito a termos heranças sublimadas na pauta do seu domínio espiritual universal. Jesus Cristo vem-nos mostrar pelos seus feitos o que pode um espírito realizar. Tudo depende da maturidade espiritual de cada um. No entanto, o tempo espera os nossos esforços para que possamos despertar os nossos valores espirituais que dormem no centro da nossa consciência. É que o espírito, numa função do sonambulismo, vê com mais frequência fora do corpo que possui, mas vê igualmente dominando esse corpo. Também depende do estado de transe em que se encontra e que, sem dúvida, tem uma escala enorme. Todas as faculdades espirituais, a visão, não desperta de uma só vez. É como uma flor e um fruto que tem uma consequência de abrir e uma consequência de maturidade. Nada no mundo, nem nas criaturas, se faz de uma só vez. Na nossa própria criação do mundo, não podemos tomar ao pé da letra faça-se a luz. Não foi assim. O mundo, para que se atinja a sua maturidade, segundo dizem os espíritos, leva bilhões de anos. Assim o espírito, assim são os dois espirituais para o espírito. Para que cheguemos ao nosso domínio, ao domínio das nossas faculdades, de modo a curar os enfermos, levantar os caídos e dar luz aos cegos, dependemos de certa maturidade, ainda das bênçãos do Mestre. Para amar, sendo o amor a base da vida, é necessário conhecer, e ninguém conhece verdadeiramente sem amar. Conhece alguém? A teoria se encontra ligada à prática. E essa precisa de teoria. Da teoria, para não completar. Convém a todos os seres lembrarem-se de onde vieram, para onde vão, não se esquecendo de orar com gratidão a Deus porque recebem todos os dias e agradecer a Jesus pelo seu carinho para com todos nós. É fazer a caridade sem especulação e perdoar sem procurar atender o nosso interesse. É que devemos saber todas as coisas que nos rodeiam. Mas temos é que criar alicerces mais acentuadamente na conduta do Cristo, que mesmo desaparecendo da vista material dos homens, não deixa de voltar quantas vezes forem necessárias, ainda permanecer com a humanidade de mil modos, provando assim seu amor para com todos nós,
cumprindo assim a promessa de que enviara outro Consolador, para ficar eternamente conosco. É o seu Evangelho vivo. Está sendo recordado em todos os seus detalhes, pela doutrina dos Espíritos, como luz de Deus a iluminar todos os nossos sentidos. Espero que tenham entendido. E vamos continuar sobre o tema o sonambulismo na pergunta 430. Pois que a sua clara evidência é a de sua alma ou de seu espírito, porque é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana. Bem, porque é que estes erros que Kardec pergunta? E o espírito superior vai responder. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilhamos dos vossos erros e prejuízos? Depois, quando unidos à matéria, não buscam, depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as faculdades, as suas faculdades de espírito. Deus otorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para se informar do que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Aqui, antes de começar a comentar, queria dizer que realmente estamos na pergunta 430. E ao longo destas perguntas, muitas vezes os espíritos superiores mencionaram que nós sabemos aquilo que devemos saber, condizente com o nosso grau evolutivo. E aqui nesta resposta voltamos a falar disso. Mas esta pergunta, porquê os erros? Com pergunta Kardec, eu acho que certamente que há alguns sonâmbulos que erram suas previsões e visões. É que nem tudo que falam sucede. Não existem os sábios pseudo-sábios? Em quase tudo existe a verdade, existe a mentira, dependendo do grau de evolução de quem se encontra mostrando a verdade. Na mediunidade ocorre a mesma coisa. Todos são médios. E se nos falam as leis naturais, todas as criaturas são possuidoras de todos os dons, mas nem todos despertaram ainda para o exercício mediúnico. Depende ainda do uso que se faz dos dons a que se expõe. Para quem não tem responsabilidade, tanto faz mentir como falar a verdade. O espírito, mesmo cativo, sente-se livre dos compromissos, mas responderá pelo que falar nas linhas dos ajustes espirituais. No fim, é errando e acertando que chegamos à grande verdade. O sonâmbulo apurado, que tem a consciência limpa de todos os seus males, ou pelo menos quase todos, as suas previsões são verdadeiras em todos os sentidos da vida. Então, se nós formos ao Evangelho e vejamos o Apocalipse, João entrava em um sonambulismo perfeito, em êxtase, e escreveu o que via. Nos dias de hoje, ainda se acontecesse, seria um médio sonambúlico que transmitia corretamente o que via no grande livro etéreo da criação. Podemos ainda tomar como exemplo os grandes espíritos do passado que, em estado de sonambulismo profundo, falaram e escreveram coisas que estão passando hoje, e tudo indica que se irão cumprir no futuro. É que os espíritos imperfeitos não são dadas todas as coisas. A sua ação mesmo no sonambulismo é limitada. E porquê? Porque acaba por faltar responsabilidade no dever honesto. Porque eles são imperfeitos. Ou melhor, como nós somos imperfeitos. Assim como é necessário assim como é necessário, como diz, o cascalho para guardar o diamante,
É indispensável o falso para reconhecermos o verdadeiro. E temos mais cuidado na seleção dos assuntos que ouvimos e que vemos nos nossos caminhos de evolução. Ao espírita. Ao espírita é pedido mais. E porquê que é pedido mais? Porque é dado muito. Não devemos alimentar ilusões trabalhando dentro de nós, eliminando as paixões inferiores que impedem o despertar dos valores do coração. Não podemos acomodar-nos com a situação, deixando-nos ser impelidos somente pelos instintos. Sendo dotado de razão, deve-se cultivar esse dom para a sua iluminação interior e preparar-nos para o amanhã que promete, e trará ao amanhã um dom ainda mais perfeito. E esse dom se chama intuição. Quem não perca a oportunidade do esforço próprio da conscientização da vida e dos valores espirituais. É que nós temos que competir com os que já estão libertando essas faixas inferiores, que possam fazer um entrave ao despertar dos dons de ouro do seu coração. Quem quiser subir haverá de fazer força e sacrifício de degrau a degrau. Deve saber que não somente os sonâmbulos se enganam nas relações. Os próprios cientistas de todo o mundo de vez em quando fazem retificações naquilo que falaram, escreveram e praticaram por muitos anos. As religiões e a filosofia não escapam ao tempo e ao progresso. Assim, o engano no mundo em que habita é norma de processo de evolução espiritual. É que, não obstante, em tudo o que fizer, que se lembre primeiro da sinceridade, para que a verdade possa acompanhá-lo de todos os instantes. E mesmo que não possa falar toda a verdade, é bom que se viva com ela, para que um dia possa dizer: Jesus disse, eu sou a verdade. E vamos à pergunta 431. Continuamos no capítulo 8 da Emancipação da Alma, estudando o sonambulismo. Kardec questiona: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão das coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima da capacidade intelectual? Pois a resposta do Espírito Superior é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhes expõe. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito o seu invólucro corporal, não se consente rememorá-lo. É afinal um sonâmbulo. Espírito como nós, que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai no estado sonâmbulo. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Essa mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda do material do que haja aprendido em precedentes existência. Entrando no estado a que se chama crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Kardec faz um comentário que vou ler sobre esta pergunta 431. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que isto transmitem o que devam dizer e superem a capacidade que denotam. Isto verifica principalmente nas prescrições médicas. O estado do sonâmbulo que vê o mal, outro indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes.
Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se está aso a que intervenham os espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem importarem-se com a verdade. Aqui, nesta pergunta 431, falamos da origem das ideias, não é? Deixado na pergunta 430, tinha-se falado da origem das ideias dos sonâmbulos. É que está na consciência profunda, no arquivo da alma onde Deus depositou todas as leis da vida e onde ela recolhe todas as experiências colhidas nas vidas sucessivas que teve o espírito, neste ou noutro mundo. Em muitos casos também o sonâmbulo serve de dianeiro para outros espíritos que se comunicam por seu intermédio. A prática do sonambulismo faz despertar igualmente outros dons do espírito. Para outros dons do espírito. É uma profusão de sabedoria que fica recolhida na profundidade da consciência. É que podemos observar como nos inícios da doutrina espírita, quando por vezes sonâmbulos sem destruição que os qualificassem diziam coisas maravilhosas. Ou a fonte é a consciência profunda, ou são os instrumentos espirituais que lhes sopram aos ouvidos sensíveis do transe sonâmbulico. Eis aí as origens das ideias por eles transmitidas. O corpo impede que o espírito conheça certas ciências, mas em estado mediúnico, ou na profundeza do termo sonambúlico, o espírito relembra todas as filosofias e ciências que tem guardado nos arquivos do seu ser. Quando o sonâmbulo volta ao estado normal da sua mente, todo o saber se expressa no transe. É recolhido para a consciência profunda de onde estava vertendo. Mesmo para os espíritas mais estudiosos, existem muitas coisas em estado de segredo, reservadas para o amanhã. É como nos foi dito pelos estudos que já fizemos até agora de livros espíritos. Todas as relações vêm pouco a pouco. A verdade tem uma mancha que a ponderação dirige e que o bom senso comanda também. Cada pessoa recebe o que merece, na altura da sua evolução espiritual. As escolas são exemplos disso. Há muitos alunos em uma universidade, mas cada grupo em uma faixa de conhecimento. Não se pode torturar o aluno do primeiro ano com noções matemáticas de graus elevados. Na verdade, as ideias têm muitas fontes e a primeira delas está em Deus. Se o sonambulismo transmite algo que não devia falar, pode ser por interferência dos espíritos de idoneidade duvidosa, que encontram no médio sonambúlico sintomas de alguns desequilíbrios. Para tanto, os que devem usar a razão e aceitar o que a consciência lhes permite. E assim se deve fazer tudo. É que aqui deve-se controlar, como se controla com a mediunidade normal. Nós devemos perceber pelas palavras aquilo que falam, e o próprio médium deve perceber que realmente se está a ser espíritos brincalhões a passarem-se por espíritos elevados. Deve perceber se realmente a mensagem que está a receber é uma mensagem de bem. E sobretudo se o espírito sonambúlico, ou o espírito que estiver a fazer a mensagem, e ver que com o médio tem muitas manchas inferiores ainda no seu espírito, super-espírito neste caso, podem interferir na mensagem que está a ser transmitida, e essa interferência provocar danos que se
mais tarde podem ser bastante graves para o médio, porque ele não está puramente preparado para esse contacto com o mundo espiritual, porque ele ainda tem estados inferiores que precisam ser anulados, que precisam ser limados, para que as interferências, para que as mensagens cheguem de uma forma pura. A origem de tudo e Deus, até do que se pensa ser o mal que não existe, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um lugar onde palpita a vida. Tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Está escrito na pergunta 536 do Livro dos Espíritos, que lá chegaremos. É justo que devemos observar tudo, escolhendo o que nos convém, dependendo da nossa evolução espiritual, conforme o plano que habitamos e as leis que devemos também obedecer. E vamos para a pergunta 432. Perdão. Como se explica a visão à distância de certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá com o sonambulismo. É que nesta pergunta 432 falamos sobre visão à distância, não é? Que é a base da pergunta de Allan Kardec e que está contido na resposta do Espírito Superior. O sonâmbulo tem dois tipos de visão. Uma à distância e outra onde o espírito deixa o corpo, como acontece no sono, e se transporta a diversos lugares. A visão do médio sonambulico se dilata como se ele estivesse usando um telescópio de longo alcance. Quanto mais evoluído o espírito, mais a capacidade de visão se dilata, chegando a observar até vida noutros mundos. Entretanto, para alcançar os outros mundos em espírito, já é mais difícil. Pois isso depende muito da evolução espiritual, da qual não se encontra na Terra. O mais comum é mesmo a visão à distância. É que o cordão fluídico não comporta viagens extraplanetárias sem romper as suas fibras. Já houve casos que assim aconteceu. É o mesmo que a viagem astral, que se torna um perigo para pessoas sem experiência nessa ciência espiritual. Motivo pelo que não aconselhamos o seu exercício a ninguém. A viagem consciente que devemos exercitar todos os dias é aquela nossa intimidade, para conhecermos e reconhecer os nossos erros e corrigir os nossos erros. É claro que no futuro a viagem astral consciente será comum a todos os seres, por já estarem preparados para tal evento, mas por agora estamos todos com as raízes presas nas trevas e dívidas por serem seladas. Um movimento maior deve ser a da reforma do homem. Os dois da alma se dividem ao infinito, para depois se fundarem, ou perdão, não se fundarem, mas fundamentarem no amor, de onde emana toda a ciência para todos os recursos do bem-estar do espírito. Temos de ser firmes no bem com Jesus. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que é a vida para toda a humanidade. Quem andar com Jesus nunca se irá arrepender. Então, perdão, de uma forma resumida, não devemos deixar o sonambulismo. Fiquemos com a faculdade que Deus despertou no nosso coração, usando-a para a felicidade de todos. Que o tempo nos indicará o que devemos fazer mais. Andemos sem pressa, mas não paremos de andar. Pensemos sem desespero, mas não paremos de pensar nas coisas nobres. Falemos sem tropeçar,
mas não podemos falar quando necessário, porque nesse esforço permanente, é um esforço permanente de melhorarmos. As mãos visíveis nos ajudarão a conquistar grandes coisas e irão nos convidar para outras ações enobrecidas, para podermos sentir a felicidade batendo à nossa porta, como a luz surge nas trevas do mundo. Então procuremos ver à distância os valores da natureza e os benefícios recebidos. Então sejamos gratos a Deus todos os dias, mas não só por palavras, mas pela vida que devemos levar em todos os minutos. A maior visão à distância, meus amigos, é a visão a Deus, que vê tudo o que se passa na criação, e ainda ajuda conscientemente a todos e a tudo que existe. O sonambulismo ainda é um transe rudimentar. O verdadeiro estado da alma evoluída é consciente, passando a saber tudo e a aplicar tudo em todos os meios lícitos para ajudar a amar. A maior ou seja, não, a própria mediunidade irá se transformar em intuição com o passar do tempo, sendo que aprimorada com toda a consciência do existir. Acaba por ser a verdade. Na explosão de luz de Deus para a felicidade das criaturas que já conquistaram a paz, a paz da consciência imperturbável. E vamos à pergunta 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado, de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Aqui, e vamos hoje ficar por esta pergunta, a pergunta 433, ela baseia-se num desenvolvimento. É que o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende, de certo modo, da organização fisiológica que prende ou frouxa os laços da alma, com menor ou mais intensidade. Há pessoas altamente conscientes da verdade que o tempo amadureceu e que vivem em certa pureza mental, sendo a própria clarividência normal em sua vida. Elas entram por vezes em excesso suave, sem a menor dificuldade, e os próprios companheiros não percebem que elas se encontram em transe paranormal. O desenvolvimento de todas as faculdades espirituais e variável, fundamentado num só princípio, como sabemos, que é o amor. O despertar mediúnico, se assim podemos dizer, para melhor entendimento, está ligado para ser mais proveitoso à educação das criaturas. É aí que ele está ligado. Sem o Cristo de Deus nos nossos caminhos, poderemos errar as estradas, podemos perder nos caminhos. Gastaremos muito mais tempo para encontrar as luzes do Senhor. É que o espírito desencarnado, dotado igualmente de clarividência, encontra em alguns dos seus corpos espirituais mais ou menos facilidade também para as visões. A mente pode equilibrar, harmonizar as vestes do espírito, como pode também endurecê-las, dificultando a sua própria paz espiritual. O que é essencial? É claro que sabemos todos. O que é essencial para as almas é conduta cristã. Lembremos Jesus quando reuniu os seus discípulos, instruindo-os, todos eles mudando instruí-lo e depois todos mudaram de vida, de modo que servissem de instrumento para a luz do amor. É que assim deve ser o espírito. Se assim falamos, é para que tenhamos
Mais vigilância, sem esquecer a oração todos os dias. Oremos com as palavras e pelo exemplo. O pensamento surge em nós, na sua cadidez, oriundo da força de Deus. E nós imprimimos nele os nossos sentimentos espirituais, capazes de fazê-lo brilhar em nossos corações, ou castigar os nossos ideais. Se nós virmos, e por experiência que eu já tenho, e que muitos de vós estão a ouvir também, entendem e já tiveram também, a primeira vontade da criatura que entra no Espiritismo é desenvolver a mediunidade. Isso é um interesse geral, pois os fenómenos atraem. Qual a luz da revelação às mariposas, qual que é? No entanto, esse interesse é breve. O maior fenómeno da vida, que é o interesse dos céus, é a mudança que se pode fazer na vida. Cortar por completo a violência, esquecer o ciúme e matar por completo os dois monstros que devoram os ideais do espírito, que são o orgulho e que são o egoísmo. São fenómenos, se quisermos observá-los. Todos os dias a natureza nos mostra, sem despender enormes esforços e o próprio tempo. São coisas comuns para a visão de quem queria vê-los. Contudo, a importância está nas transformações espirituais, como que fizeram os cristãos primitivos. Fundamento de todas as profecias, de todos os mandamentos, de toda a vida. É que o planeta em que vivemos precisa do exercício desses fundamentos. Porque nada falta na Terra. Se pensarmos bem, a Terra é um paraíso. E os que moram nela é que a transformação, não transformação, mas os que moram nela, que os habitantes da Terra é que transformaram em inferno. E porquê é que nós transformamos a Terra em inferno? Por desrespeitarmos as leis do amor. Haverá um dia em que todos viveremos os ensinamentos de Cristo. E a Terra irá se transformar em um céu verdadeiro. E o Mestre ficará visível em todos os corações a nos dizer: a paz vos dou. E também esses, como se diz, esses dons espirituais irão emergir em todas as criaturas, com resposta a Deus, pelos esforços individuais do exercício da caridade, em se alcançando o amor. E hoje, meus amigos, ficamos por aqui. Na próxima semana continuaremos com o tema, para a próxima semana, não nesta semana ainda, continuaremos com o tema o sonambulismo. Iremos iniciar a pergunta 435. Mas antes quero agradecer ao nosso guia maior, nosso Mestre Jesus, nosso amigo diário, que sem ele nos perdíamos os caminhos, que sem ele perderíamos muito mais tempo para recebê-lo no nosso coração. Ao guia deste trabalho, aos nossos guias, a todos os que escutaram ou que irão escutar, que a paz de Jesus, que o amor de Cristo permaneça para sempre nos vossos corações. E que assim seja. Obrigado por terem escutado este episódio 55. Até breve.